Olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um dia da nossa jornada 40 dias de autoestima, começando o dia de número 26 e eu estava com conteúdo aqui para gravar para vocês, mas eu sempre comento, né, que eu deixo a jornada tomar conta, sabe? E também ser intuída, como falei com vocês no episódio anterior, daquilo que faz sentido falar no dia. E antes de vir gravar aqui pra vocês, eu vou contar algumas histórias, tá? Mas depois eu amarro o conteúdo. Antes de gravar aqui pra vocês, eu fui ao supermercado. Vida normal, né, gente? E aí eu fui comprar algumas coisas, uma lista assim específica, muito repleta de folhas, legumes e frutas e sementes. Era basicamente a lista do que eu tinha pra comprar. E por que eu estava com essa lista? Porque eu precisei voltar à nutricionista semana passada, porque eu tive, no final de junho, um resfriado muito forte, junho e julho. Vocês talvez tenham passado por isso, aquilo que a gente ficou com medo, né? Se era Covid, não era, mas todos aqueles sintomas fortíssimos. Eu tive mais sintomas do que quando eu tive Covid no início do ano, né? Nesse ano de 2022, que eu quase não senti nada. Mas esse resfriado, essa gripe me deixou muito mal. Com infecção de garganta, enfim, não vamos aqui ficar prolongando, né? Mas esse mal-estar muito profundo, eu precisei de entrar com medicamentos mais fortes, né? Para cortar a infecção e tudo mais. E como eu né, quase não tomo medicamento, isso fez um boom no meu organismo, né? Trouxe assim... o estômago ruim, o fígado também não funcionando muito bem, intestino também não ficou legal, então precisei de reorganizar a minha alimentação em função disso. Por isso, eu fui no supermercado, né, com essa indicação da nutricionista para fazer uma alimentação diferente, para poder fazer esse detox do organismo. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque eu quero complementar o conteúdo do áudio anterior sobre intuição. Gente, não sei se vocês vão me achar muito maluca, mas passando no caixa, eu acabei de viver essa situação. Sabe quando você vai olhando assim, né, as folhas, os legumes, nananã, as frutas, eu senti meu corpo inteiro ficar feliz. Do nada não, né? Com tudo isso acontecendo, eu fui pagar, né, passar o cartão no caixa e tudo. Quando eu tava dando um sorrisão pra moça e ela me devolveu e perguntou por que eu tava tão feliz, desejou bom dia, enfim. Eu senti a alegria no meu corpo. Por esse movimento de estar cuidando dele. Gente, eu quase pude ouvir o meu corpo falando, obrigada. Era isso que a gente estava precisando. Eu quase consegui ouvir isso, sabe? E me tocou muito. E como tava, né, eu já tava programado de fazer o supermercado e vir gravar para vocês, eu falei, gente, eu preciso compartilhar essa alegria e essa energia com as meninas. E aí eu quero trazer uma outra experiência para vocês, para tudo isso costurar e a gente conversar. Já tem bastante tempo, acho que isso foi 2016, por aí, 2015, 2016, eu tive a oportunidade de conversar com um médico, que ele era infectologista, ele falou que eu trabalhava muito com a doença e isso estava fazendo mal para ele resolveu trabalhar com saúde, essa é a definição dele. E nesse trabalhar com a saúde, ele testava alguns alimentos com um aparelho que se chama aurímetro. Qualquer coisa tiverem curiosidade, né, podem pesquisar. E esse aurímetro, a gente segurava determinados alimentos e esse aurímetro, ele mostrava se o nosso corpo repulsava aquele alimento ou se o nosso corpo atraía aquele alimento. Muito daquilo que a gente conversou no episódio anterior sobre essa inteligência do corpo. Então, esse aparelho, energeticamente, por ondas eletromagnéticas, ele media qual alimento era melhor para o seu corpo, qual vitamina estava faltando e ele fazia lá todo um protocolo alimentar e de suplementação. E na época eu lembro que eu fiquei assim, impressionada porque os produtos... Ai, gente, fugiu o nome.
integrais, voltando, os produtos integrais, o meu corpo gerava essa repulsa. Porque é a forma de digerir, tal. Então, pão integral, biscoitos, enfim, o arroz integral não me faz bem. E aí eu comecei a observar e realmente fez todo sentido, né? Essa questão dos laticínios, do integral não me fazer bem. Da carne branca também não. E aquela coisa que eu não tinha, né, o conhecimento que eu tenho hoje, isso que eu estou falando com vocês. Então, algumas coisas eu insisti em comer. E recentemente eu comi um pão integral e realmente não fez bem. O que eu quero amarrar a nossa conversa aqui? É o quanto o nosso corpo sabe o que nos faz bem. Falamos um pouco sobre intuição e agora eu quero falar para você dessa inteligência do corpo. Meninas, provavelmente a gente não vai ter um aurímetro, não vamos saber mexer com isso, não dá para ir no supermercado medindo, né? O que meu corpo repulsa e o que o meu corpo aceita. Mas a gente sabe porque a gente sente. O aurímetro, esse aparelho, ele tá fora te confirmando uma informação. Mas o seu corpo sabe, independente do aparelho medindo. Então, quando a gente está conectada com o nosso corpo, e é algo que às vezes a gente perde porque a gente critica demais o nosso corpo, a autoestima fragilizada, ela desconecta a gente do nosso corpo, né? E não tô falando aqui se o seu corpo tá acima do peso, se não tá, independente da forma, do tamanho do seu corpo, ele tem essa inteligência. Ele conversa com você o tempo todo, né? Ele é um templo, a gente tem que considerar o nosso corpo como um templo. E esse templo onde você mora, ele é muito sábio. Então ele nos conta sobre a comida, sobre lugares, sobre pessoas, sobre roupas, sobre ambientes, sobre viagens. Então, quanto mais você fizer as pazes com o seu corpo, meninas, separar, sabe? O que é eu querer emagrecer é uma coisa, né? Mas trazer essa insatisfação eterna do nosso corpo e descolar dele, a gente não pode fazer isso. Então, se de repente você hoje, ok, Ju, eu quero emagrecer e tal, faça o que você precisa fazer para emagrecer. Isso cria coerência, você vai fazer as pazes com o seu corpo. Mas antes de você chegar nesse processo do emagrecimento, se for o seu caso, de repente muitas de vocês aqui já estão no corpo que acha legal, mas independente, cria essa relação com o seu corpo. Observa, apaixone-se, goste do seu corpo, seja grata pelo seu corpo. Ele te dá informações o tempo todo. E agora que eu tô falando para além da intuição. A gente tem a intuição que conversa com a gente no corpo, mas agora eu tô juntando a intuição com a relação diária com o seu corpo. O seu corpo não te avisa quando você está com sede? Você vai lá e toma água? Não dá que chega aquela hora que dá uma sensação que a gente precisa de tomar banho? É esse tipo de conversa, sabe? E a gente se desconecta nas pequenas coisas, de estar com vontade de ir ao banheiro e não vai. E reprime a vontade do seu corpo. E a gente está falando aqui de alimentação, às vezes seu corpo está com vontade de um brigadeiro. É um brigadeiro. Vai se tornar um problema se forem 10 brigadeiros todos os dias. Mas um brigadeiro no dia que você está com vontade, para matar a vontade, não a fome, tá tudo bem. E a gente se reprime, né? Vai desconstruindo essa relação com o nosso corpo, que é a relação mais íntima que a gente tem com nós mesmas. Então, meninas, não dá para construir autoestima com alguém que não gosta do próprio corpo. Não dá para entender o que é autoamor alguém que por pensamentos flagela esse corpo. Não dá. Então, se eu falo tanto para vocês de cuidar do diálogo interno, cuidem também desse corpo. Não estou falando de padrão estético, não estou falando para todo mundo correr para o supermercado agora. Entenda o que seu corpo gosta, entenda o que seu corpo precisa. Qual exercício que você gosta mais? É um exercício mais ativo ou é um exercício mais relaxante?
Tudo bem se tem um outro exercício que emagrece mais, mas o que seu corpo precisa? É alongar? É caminhar? Depois a gente pensa também na questão estética, né? Eu trabalhei como personal anos, eu sei o que é a sua necessidade aí nesse momento para quem deseja emagrecer, mas sabe, descola um pouco desse padrão e começa a observar o que seu corpo pede para você. Começa a amar o seu corpo de verdade por ter esse templo que te oferece todas as experiências e te oferece a oportunidade de desenvolver. E faz esse teste. Talvez o seu corpo te conte como o meu contou para mim. Hoje ele bateu palma, ele agradeceu, falou assim, uhul! Até que enfim a Ju entendeu o que a gente estava querendo. Converse com o seu corpo, entenda os recados que ele te dá. E aqui eu estou falando para além da intuição, para as questões de saúde mesmo. Observa. Seu corpo está repulsando, seu corpo está desejando um alimento, um comportamento, um cuidado com a saúde, tá bom? A autoestima, ela é de uma forma holística, né? Ela nos olha e nos abrange em todos os sentidos, em todos os pilares da nossa vida. E saúde é um dos pilares, para mim, o mais importante, porque sem ele a gente não realiza os outros, né? E a autoestima está intimamente conectada aos nossos comportamentos em relação à nossa saúde, ao quanto a gente verdadeiramente gosta do nosso corpo e entende o que faz ele feliz, tá bom? Mudança de roteiro, mas eu espero que tenha feito sentido para vocês. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por fazer parte dessa jornada e seguimos juntas. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, muito amor e paz.